palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel. Olá, meus queridos irmãos internautas, todos que navegam aí através dos cabos cibernéticos. Aqui quem vos fala é o professor pastor Jonias. Temos o intuito de ir até os confins da terra pregando a palavra do Senhor. Desta feita, estamos abordando sobre a carta de Judas. Estamos fazendo isso em duas etapas, ou seja, 2 vídeos. A carta de Judas, que tem 25 versículos. Preliminares. Autor da carta. Tem muita gente fazendo confusão aí, inclusive tem vídeos que estão sendo postados na internet dizendo que Judas, o apóstolo, que é o Judas Tadeu Lebeu, é o autor da carta, o que não é verdade. Vamos falar aqui sobre os 3 Judas para você tirar a sua conclusão, o que está registrado na própria Bíblia, que o Judas que escreveu a carta de Judas é irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Então, Judas Tadeu, o apóstolo, Lucas 6, 13 a 16, Mateus 10, 3 e Marcos 3 e 18. Trazem o nome de Tadeu. Este é o apóstolo, não foi ele quem escreveu a carta. Judas Iscariote, muito menos Judas Iscariote, pois ele se suicidou. Foi quem traiu Jesus. Marcos 3, 19 e João 6, versículos 70 e 71. Judas, autor da carta, e está registrado na própria carta, no capítulo 1, versículo 1, que, aliás, este livro só tem um capítulo. Então, Judas, autor da carta, é o Judas, irmão de Tiago. Eu coloquei aqui uma lista dos 12 apóstolos para nós inferirmos com perfeição quem é o autor da carta de Judas. Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus foram Pedro, também conhecido por Simão Pedro ou Cefas; André, irmão de Simão Pedro; Tiago maior, irmão de João Evangelista; João, também conhecido por João Evangelista; Felipe, de Betsaida; Natanael, também conhecido por Bartolomeu; Mateus, também chamado de Levi, o publicano; Tomé, também conhecido por Dídimo; Tiago menor, irmão de Judas Tadeu, irmão do apóstolo; Simão Cananita, também conhecido por Simão o Zelote; Judas Tadeu, também conhecido por Judas Lebeu; e Judas Iscariote, também conhecido por Judas de Iscariote. Aqui os 12 apóstolos, e quem escreveu a carta foi Judas, que não era apóstolo, não tem o nome dele aqui, esse Judas, que era irmão de Jesus. E devo dizer-lhes que os irmãos de Jesus não criam nele antes da ressurreição. Então este não era apóstolo, era um irmão de Tiago, e que também era meio irmão de Jesus, porque Jesus era filho de José e Maria, porém meio irmão porque era fruto do Espírito Santo, oriundo de Deus. Como Judas traiu Jesus aqui na lista dos apóstolos, devo lembrar-lhes, e lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1 e 26. O destino da carta: todos os crentes de todas as igrejas. Nós temos as cartas gerais, como por exemplo a carta de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, são tidas como cartas gerais, não eram cartas destinadas a uma igreja ou a uma localidade, mas em âmbito geral. E a carta de Judas tinha como destinatários todos os crentes amados de todas as partes do mundo na época. Escrita
provavelmente no ano 65 ou 67 da nossa era, ou da era cristã. Propósito da carta. Judas desejava escrever uma carta falando sobre a salvação, mas foi obrigado a escrever exortando, admoestando, encorajando, instruindo os crentes quanto aos perigos de heresias que estavam penetrando na igreja através dos homens libertinos, ímpios. É como se alguém tivesse saindo da sua casa, fechasse a porta e quando tentou se deslocar, ouviu o telefone tocar, abriu novamente a porta, entrou na casa e atendeu o telefone, alguém pedindo socorro com urgência, ele muda de atitude e tenta usar algumas estratégias e formas para socorrer este alguém que está pedindo socorro com iminência. Foi assim, ia escrever um tratado sobre a salvação, porém mudou de atitude e abordou, alertando os crentes quanto aos perigos das heresias dos falsos mestres na época, inclusive encorajando-os na fé para que batalhassem na fé. Encorajar os crentes para que batalhassem diligentemente, com cuidado, com empenho e esforço, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aliás, o versículo 3 é o versículo temático desta carta, que é o encorajamento a batalharem os crentes pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Canonicidade da carta de Judas. Em razão das prováveis citações do autor de livros apócrifos, como 1 Enoque, aliás, ele cita aqui no capítulo 60, versículo 8, dizendo que Enoque foi o 7º depois de Adão. E no versículo 9, ele cita que o Senhor virá ladeado de santos anjos. E também o livro Assunção de Moisés. Esses dois livros apócrifos colocam em dúvida a canonicidade ou a inspiração divina do livro de Judas na época. É bom que se diga aqui que no capítulo 33 e versículo 2 de Deuteronômio, essa expressão que está aqui no primeiro livro de Enoque, também está lá na Torá, nos livros da lei, no Deuteronômio. O Senhor virá ladeado dos santos anjos. Então, pode ser que, ao invés de Judas citar o livro apócrifo, ele está citando a Torá, Deuteronômio 33, versículo 2. Essa breve epístola não se perdeu nos primeiros séculos da era cristã, mas foi providencialmente preservada. Como qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Judas foi preservado milagrosamente e não fugiu à regra. Teve ampla circulação na igreja e, apesar de alguns líderes expressarem suas reservas, a carta foi aceita como a palavra de Deus, mesmo que a carta não tenha sido escrita por um apóstolo, porque quem escreveu não foi o apóstolo Judas Tadeu. A igreja deu à epístola de Judas a canonicidade. Na última década do século IV, concílios da igreja reconheceram plenamente sua condição, como, por exemplo, o concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Tivemos aí os teólogos Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes, que viveram entre 197 da nossa era e 250 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, que reconheciam a inspiração divina, apesar de termos Eusébio de Cesareia, que viveu depois do ano 340 da nossa era, não considerava essa carta inspirada. Nós vamos estar trabalhando no próximo vídeo, na segunda etapa da abordagem sobre a carta de Judas, vendo os versículos, explicando-os versículo por versículo, dividindo-os em versículos de 1 a 2, onde se tem a introdução, versículos de 3 até ao 19, quando Judas ataca os libertinos para valer, e dos versículos 20 até ao 24, ele muda totalmente de atitude, muda o seu discurso e aborda sobre a necessidade
de amarmos os que estão prestes a morrer no fogo da perdição eterna. Então há um despertamento para a evangelização. E no versículo 25 nós vamos ver a mais completa e perfeita doxologia do Novo Testamento, que é uma espécie de bênção apostólica. Que Deus nos abençoe. Até ao próximo